100 anos de Florestan Fernandes. Que data a ser comemorada, hein? Bah, pena que a gente não comemorou, né? A gente não tem o costume de comemorar essas grandes datas, infelizmente. Eu sou Rodrigo Navarro, estou muito feliz de ter recebido o convite do meu amigo Luiz Portim para estar aqui no Opinião em Movimento de novo, principalmente para falar sobre Florestan Fernandes, que é um pensador que deveria estar nos acompanhando o tempo todo, principalmente nesses tempos estranhos que a gente está vivendo aí, né? Florestan Fernandes é alguém que faz muita falta no Brasil de sempre, particularmente hoje. Florestan Fernandes ele foi um homem de muitas atividades, né? Ele foi sociólogo, um dos pioneiros nos estudos sociológicos no Brasil, foi professor da USP, também teve uma carreira política, ele foi deputado constituinte, eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Mas o que eu quero destacar nessa minha conversa, aqui hoje, é a luta da vida do Florestan Fernandes, que foi pela construção de uma sociedade brasileira mais justa e igualitária. E um dos instrumentos que ele encontrou para tentar construir essa sociedade melhor para todos e para todas foi o combate ao racismo. Florestan Fernandes foi um grande lutador contra o racismo na sociedade brasileira, porque existia desde o período da colonização do Brasil a ideia de que aqui nós vivíamos numa sociedade livre de racismo, onde todas as pessoas de qualquer raça, cor, credo, religião conviviam harmoniosamente. Isso não é verdade. Gilberto Freire foi um dos responsáveis pela construção desse mito, porque ele defendia o processo de miscigenação no Brasil, que foi uma coisa violentíssima, né? Mas ele defendia isso como tendo sido um processo de integração entre as diversas raças e etnias que construíram o Brasil a partir do descobrimento, né? Porque o Brasil foi descoberto, quer dizer que o Brasil não existia antes dos portugueses, né? Como o Brasil não existia de fato, né? Mas o fato é que aqui nós já vivíamos, né? Nós, que eu digo, nossos antepassados, os povos originários aqui. E então existia essa ideia do paraíso da democracia racial que foi contestada pelo Florestan Fernandes e que foi mais do que contestada, foi combatida por ele. Um dos trabalhos importantes que ele realizou nesse sentido foi a pesquisa feita pela USP em parceria com a Unesco na década de 1950, que ele coordenou, pela qual o Brasil foi dividido em algumas regiões e alguns pesquisadores foram estudar essas regiões, as relações raciais nessas regiões. Acontece que a ideia da Unesco era consolidar essa visão idealizada do Brasil como um país em que não existia racismo, em que todos conviviam numa boa. E o Florestan Fernandes mostrou, por meio desse trabalho, que isso não era verdade, que isso era uma construção política e ideológica que visava a manutenção do poder e a dominação da elite, que não por acaso
sempre foi uma elite branca, né? E o curioso nesse trabalho é que aqui no Rio Grande do Sul quem desenvolveu a pesquisa foi o Fernando Henrique Cardoso, sob a orientação do Florestan Fernandes, e ele construiu a tese de doutoramento dele a partir dessa pesquisa. Inclusive, ele escreveu um livro a partir dessa tese, que é Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, livro que ele determinou que fosse esquecido, né, como toda a produção intelectual dele no período anterior à presidência da República, mas que a gente não deve esquecer, não deve mesmo. Esse livro é muito importante, porque ele mostrou que no Rio Grande do Sul havia escravidão, e pesadíssima, cruel, tão cruel como em qualquer outra parte do Brasil, ao contrário do que o mito Farroupilha construiu, né? O imaginário da população sempre acreditou, não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil e no mundo, que aqui o gaúcho era um sujeito cordial, um sujeito que tratava bem todo mundo, inclusive os negros e as negras escravizados. E isso não é verdade. Mas a desconstrução desse mito só foi possível a partir desse trabalho do Fernando Henrique, que teve origem na pesquisa e no estudo e no interesse do Florestan Fernandes em desnudar essa característica racista da sociedade brasileira, porque desde aquela época ele já sabia que o Brasil é um país racista e que o racismo no Brasil é estrutural na formação da nossa sociedade. A gente escuta falar muito hoje em racismo estrutural, e a gente tem que aprofundar esse conceito, porque ele não é muito fácil, de muito fácil compreensão, mas é importantíssimo. E se a gente se apoderar, entender e compreender o pensamento e a obra de Florestan Fernandes, nós vamos estar dando um passo grande para isso. E vamos estar dando um passo grande para a construção de uma sociedade brasileira mais justa e igualitária, com oportunidades equânimes para todos e todas, que era o grande sonho desse gigante do pensamento brasileiro, Florestan Fernandes, cujo centenário de nascimento nós deveríamos ter comemorado ontem. Então fica aqui o convite para que a gente recupere a obra de Florestan Fernandes. Um abraço a todos e a todas, e seguimos na luta pela construção de um Brasil melhor. Se queda la clara, la entrañable transparencia